Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está numa cobertura ao vivo desde as 5 horas da tarde aqui no YouTube, trazendo para vocês informações. A principal informação que aconteceu na tarde desta sexta-feira foi a queda de um helicóptero em São Paulo, no bairro da Barra Funda, em São Paulo, que vitimou 4 pessoas. O Papo Antagonista de hoje, numa edição especial, começou mais cedo e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas morreram. Esses corpos já foram retirados do local, já foram identificados, mas os nomes ainda não foram informados pela equipe da polícia. A Polícia Civil também está no local. Não houve uma explosão na queda desse helicóptero, mas esse helicóptero caiu sobre uma empresa que estava fechada, uma empresa que estava abandonada ali no bairro da Barra Funda, e essas são imagens aéreas, então, do local onde aconteceu a queda desse helicóptero e de todos os destroços também dessa aeronave. 4 vítimas fatais, então, com a queda dessa aeronave. Esse é o principal assunto que a gente vai debater ao longo do Papo Antagonista de hoje. A gente vai trazer algumas informações também importantes no cenário político. O papo com elas hoje está aqui. Eu estou dividindo essa bancada com a Kis Vasconcelos. Vou virar para essa outra câmera já aqui. Kis, muito boa noite para o pessoal que está chegando agora. Nossa audiência que está acostumada a entrar ao vivo aqui com a gente a partir das 6 horas da tarde. A gente chegou mais cedo hoje por conta dessa cobertura, né, Kis? Sim, Kenzo, exatamente. Obrigada pela audiência, você que está acompanhando aí desde cedo. A gente está aqui no Papo Antagonista, no Papo com Elas, trazendo essa informação em relação à queda do helicóptero lá na zona oeste de São Paulo, que vitimou 4 pessoas, 4 homens, o piloto e mais 3 pessoas da tripulação. E a gente tem acompanhado, trazendo entrevistados, tenente do Corpo de Bombeiro, trouxemos também o Brito, que está lá em loco, foi lá ao vivo acompanhar e tem trazido imagens para a gente, entrevistas também importantes. Mais cedo a gente também trouxe um vídeo do Luxemburgo desmentindo a fake news que foi amplamente divulgada da possibilidade dele ter sido uma das vítimas desse acidente lá na Zona Oeste. Ele desmentiu, obviamente, né? Gravou um vídeo para acalmar familiares, parentes, amigos, colegas. E a gente segue aqui acompanhando, trazendo esses dados para vocês, informações oficiais. Ainda não há identificação das vítimas, a gente segue acompanhando junto aos órgãos oficiais para tentar saber essas informações para vocês. Obviamente, se essa informação for divulgada, a gente vai divulgar aqui ao vivo para vocês. Então, siga acompanhando, porque isso é importante. Não esquece também de deixar o seu like aqui, de comentar aqui no chat, é muito importante. A gente tem, inclusive, um piloto de helicóptero que está aqui, o Felipe Dias, está com a gente no chat aqui, trazendo algumas informações. Logo mais cedo, a gente mostrou uma informação, uma imagem em que o bombeiro carrega o que parece um cilindro, né? É uma peça do helicóptero que eles tiraram da cena, do local. Alguns usuários perguntaram para o Felipe se era o rotor de cauda, e ele falou que não, que na verdade é o estabilizador vertical e horizontal. Então a gente tem uma informação, inclusive, é uma informação de um piloto de helicóptero. Ele também pontua que ele decolou minutos antes dessa aeronave também, que sofreu um acidente aí, que caiu, vitimando 4 pessoas. Ele falou que saiu um pouquinho antes. O Corpo de Bombeiros apresentou informações que desmentiu a possibilidade de ser pane seca. Possivelmente, ainda não há dados oficiais, mas possivelmente pode ter sido que o piloto perdeu o controle do helicóptero e caiu. A gente tem uma imagem, inclusive, do momento da queda. A gente vê que a aeronave ela cai, o helicóptero ela cai de maneira vertical, cai na vertical. Então, realmente é algo estranho. Aí a gente está acompanhando aí. Olha aqui, é importante a gente mostrar isso para o pessoal de casa, para quem está chegando agora, a nossa audiência que sempre chega a partir das 6 horas da tarde no nosso Papo Antagonista. A gente está trazendo informações para vocês sobre a queda desse helicóptero. Está aí, Kis, a imagem, olha, que você estava relatando. Exatamente. No momento exato da queda desse helicóptero aí na Barra Funda. Aí você vê o clarão ali naquela região do clarão. A gente aproximou um pouco mais a imagem para mostrar para vocês as imagens do circuito de segurança de um prédio que fica na frente, que mostra o momento da queda desse helicóptero, então, que vitimou 4 pessoas. A equipe do Corpo de Bombeiros está com 9 viaturas no local. Eles estão fazendo uma varredura para a retirada de todos os destroços
desse helicóptero. As vítimas já foram identificadas, os corpos também já foram identificados e já foram retirados ali pela equipe do Corpo de Bombeiros. É claro que o próximo passo agora, a Polícia Civil deve informar as famílias das vítimas para depois repassar os nomes oficialmente para que a gente divulgue, para que todos os veículos de comunicação divulguem, então, os nomes das vítimas da queda desse helicóptero em São Paulo, na Barra Funda. Nós trouxemos aqui, mais cedo, ao vivo, a entrevista com uma tenente do Corpo de Bombeiros que explicou como foi esse trabalho, um trabalho minucioso ali que foi feito naquela região da Barra Funda. Foi um trabalho muito difícil, por quê? Porque é uma área ali muito residencial, né? Apesar de ser uma área residencial, tem ali também um estádio de futebol, tem ali também shoppings, mas a queda dessa aeronave, desse helicóptero, aconteceu sobre uma empresa que estava fechada, uma empresa abandonada que estava fechada ali no bairro da Barra Funda, e então esse helicóptero caiu sobre essa empresa, vitimando 4 pessoas, 4 homens que estavam no almoço no Guarujá e iam para outro local. Vou já colocar para vocês aqui qual era o local. Eles saíam do Guarujá e iam para o Campo de Marte, em Santana, na zona norte de São Paulo. Estavam em deslocamento quando essa aeronave caiu. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu com a aeronave. Esses pontos, esses questionamentos serão feitos pela equipe da Polícia Civil. A Polícia Civil vai abrir uma investigação agora, vai abrir um inquérito para apurar as causas desse acidente, né? Fato é, o dono da empresa que fazia esse táxi aéreo esteve no local, conversou ali com os policiais e disse que a aeronave tinha passado por um abastecimento recente. Então, essa possibilidade pode ou não ser descartada. É claro que quem vai definir tudo isso são os policiais, são os peritos que vão fazer uma perícia minuciosa nessa aeronave, nesse helicóptero que caiu na Barra Funda. Renzo, uma informação interessante é que o helicóptero que caiu é um Robson R442, que ele é muito utilizado, é um dos mais utilizados no Brasil, só que alguns especialistas têm pontuado a possibilidade de limitações técnicas desse helicóptero. É um helicóptero que faz muito táxi aéreo, não é à toa que ele foi usado aí para transportar essas pessoas aí desse almoço, mas não é um dos modelos mais avançados. Inclusive, a gente deu aqui no nosso site, no Antagonista, que a ANAC já tinha solicitado para esses modelos de aeronave a troca de algumas peças aí, de rotor e etc., só que a gente não sabe ao certo se desse caso específico, desse helicóptero específico, essa troca foi feita. De acordo com o advogado do caso, que tem acompanhado esse caso, a aeronave tinha situação regular na ANAC e o advogado confirmou que o helicóptero fazia o trajeto entre Guarujá, no litoral sul paulista, e a capital, quando, infelizmente, caiu aí. E, Kiss, a gente já mostrou imagens da queda da aeronave, agora a gente está mostrando para vocês que nos acompanham uma cauda, né, dessa aeronave aí, pelo menos foi o que informou o José Brito, nosso repórter que está no local. Já já o José Brito vai voltar para trazer para a gente mais informações atualizadas sobre todo esse cenário ali. 9 viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local fazendo uma varredura para a retirada de todos os destroços. Um dos destroços é esse aí, que você está acompanhando na tela, para você que está chegando agora no nosso Papo Antagonista. É a cauda da aeronave, né? O Brito falou que o bombeiro informou para ele que essa seria a cauda da aeronave desse helicóptero que caiu na Barra Funda. Uma das hélices da aeronave ficou presa também no coqueiro, que fica ali na proximidade também do local onde caiu essa aeronave, esse helicóptero que vitimou 4 pessoas. Os bombeiros estão retirando esses destroços. Esses destroços são importantes porque eles ajudam muito na perícia, né? Cada uma dessas peças, elas são montadas num quebra-cabeça por esses peritos para que eles avaliem a partir de agora como se deu essa queda, né? Essas imagens também fazem parte desse estudo de investigação que é feito pelos policiais, porque a partir daí eles vão avaliar todo o trajeto que a aeronave fez, a queda dessa aeronave, de que forma que ela se deu e como esses destroços se espalharam pelo chão.
esses pontos, essas distâncias, elas também são importantes e também são muito relevantes quando acontecem tragédias como essa, como a queda desse helicóptero. A gente está mostrando agora para vocês imagens aéreas, pouco depois que esse helicóptero caiu. Essa ocorrência chegou para a equipe do Corpo de Bombeiros por volta das 2h35 da tarde dessa sexta-feira. No momento que essa informação chegou para a equipe do Corpo de Bombeiros, as viaturas foram deslocadas para esse local, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Ao chegarem lá no local, a equipe do Corpo de Bombeiros já identificou que as 4 pessoas já estavam mortas mesmo, foram 4 vítimas fatais, 4 homens que estavam no local, o piloto e mais 3 tripulantes que estavam nessa aeronave. Foi disseminada uma fake news ao longo da tarde de hoje, dizendo que o técnico de futebol, Vanderlei Luxemburgo, estava nessa aeronave. Essa informação não procede, a gente já trouxe, inclusive, aqui para vocês um vídeo em que mostra o momento em que o técnico Vanderlei Luxemburgo fala com as pessoas e diz que ele não estava na aeronave e já excluiu essa fake news. Se a gente tiver o vídeo do Vanderlei Luxemburgo, está no ponto aí, a gente pode colocar? Então vamos lá. A gente vai colocar agora para vocês um trecho do vídeo de Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol, dizendo que não estava nessa aeronave, está bem, inclusive ele não está em São Paulo, está em Palmas, se eu não me engano. Vamos ver então o trecho em que Vanderlei Luxemburgo desmente essa fake news. Olá pessoal, aqui é o Luxemburgo. Tá rolando fake news aí de que eu caí com um helicóptero, que morri, né? É mentira, é fake. Eu tô aqui no Tocantins, em Palmas, no Tocantins, e não tem nada a ver comigo. A característica hoje do fake é isso: criar tumulto da vida da gente, e pessoas mais próximas poderem passar mal, e familiares. Então quer dizer que é um fake news e que eu tô mais vivo do que nunca. E Vanderlei Luxemburgo só tem um, eu tô falando aqui que sou eu. Tô aqui falando para todos vocês aí. Um grande abraço e obrigado a todos pela preocupação. Tá aí, ó. Vanderlei Luxemburgo, então, descartando essa fake news de que estaria nessa aeronave, nesse helicóptero. Ele acabou de gravar um vídeo e a gente já mostrou para vocês, então, essa informação precisa aqui. Olha só, pessoal, outra coisa que a gente ainda vai tratar de outros assuntos aqui ao longo do Papo Antagonista, mas a gente agora está trazendo todo o resumo da tarde de hoje sobre a queda desse helicóptero que vitimou 4 pessoas em São Paulo. A gente já tem o Brito, inclusive, aí, pessoal. Será que a gente tem o Brito para trazer e conversar com ele? Daqui a pouquinho, então, o Brito está de volta e vai conversar com a gente sobre esse assunto. É interessante a gente destacar aqui, o pessoal comentando no chat, se é alguma personalidade, se é alguma autoridade, algum político, a gente não sabe ainda, mas um fato interessante é que o próprio Felipe Dias, que é piloto de helicóptero, está aqui no chat com a gente, comentando esse assunto junto com a gente ao vivo. Ele está falando o seguinte: que o fato de não ser uma personalidade, o fato de não ser uma autoridade, não tira o caráter trágico desse acidente. Então, foi trágico, de fato, foi na região central de São Paulo, perto de diversas residências, poderia ter sido pior. O Brito trouxe para a gente a informação mais cedo de que inclusive, o vigia de um empreendimento próximo estava a apenas 10 metros do local do acidente, onde o helicóptero caiu. Então, ele estava muito próximo, poderia ter sido mais uma vítima. Você imagina 5 vítimas, né? 5 pessoas, 5 homens morrendo aí, mas não foi. Foram só 4, infelizmente morreram aí, mas não torna o fato de não ser uma personalidade, um político, não torna o incidente menos grave. É grave, são pessoas, são vítimas, são famílias, possivelmente pais de família, ou o que quer que seja, né? A gente não sabe ao certo as vítimas, mas a gente sabe que, de fato, o fato de não ser uma personalidade não torna o fato menos relevante. A gente não sabe ainda quais foram os nomes. Kiss, importante, a gente vai trazer, inclusive, todas essas informações agora para vocês. A gente tem algumas imagens aí que a gente vai mostrar. Olha só, essa imagem, pessoal, é de um celular. Esse celular estava com uma das pessoas que estava na aeronave, ou o tripulante ou o piloto. Esse celular caiu e essa testemunha conseguiu pegar esse celular de uma das pessoas que estava lá no local. Vamos rodar essa entrevista que o José Brito fez ao longo da tarde de hoje, dessa testemunha que estava nas proximidades e viu no momento em que esse celular foi lançado, e aí ele juntou esse celular. Provavelmente deve entregar esse celular, inclusive,
para a polícia que vai ser periciado. Vamos ver o que ele disse, essa testemunha. Militar, a polícia militar vai te orientar. Tá bom. Tá bom? O que seria esse celular? Foi que caiu do helicóptero. Antes dele, como é que fala? Ter contato com o chão, eu olhei pro céu na hora que deu um estouro, né? Não um estouro de tipo explosão, né? Foi uma peça que saiu. Essa peça vermelha, ela caiu junto com o helicóptero. Aí nisso caiu o celular. Aí eu parei, ele caiu 3 metros na minha frente. E o que você vai fazer agora? Eu vou devolver pra polícia. Pode, posso mostrar assim. Tá aí, olha, pessoal, então, essa testemunha que o José Brito, nosso repórter que está no local, conversou, então, com essa testemunha que estava lá, estava passando, como ele bem relatou, ele estava passando na hora e viu esse celular que estava nas proximidades do local onde caiu esse helicóptero na tarde dessa sexta-feira, em São Paulo. Kinzo, a gente tem até uma informação aqui que acabamos de liberar aqui no nosso site do Antagonista. Se o Matheus puder colocar na tela, por gentileza, Matheus, ou Freitas. A informação fonte da empresa acredita que drone pode ser causa da queda. Partes da aeronave caíram em locais distintos, o que se esperaria se a aeronave tivesse apenas batido em um coqueiro, como informou o Corpo de Bombeiros. Tem como colocar a notícia na tela, por gentileza? A notícia está aí. Sobre a queda do helicóptero na cidade de São Paulo, que pode ter sido causada por um drone. Uma fonte da empresa que é responsável pela aeronave confirmou essa informação para o Antagonista. E a grande alegação é justamente isso. Partes da aeronave caíram em locais distintos, o que se esperaria se a aeronave tivesse apenas batido em um coqueiro, como informou o Corpo de Bombeiros. Então, assim, ainda está nesse cenário inicial de investigação, as informações não estão concretas ainda, mas há uma especulação da própria empresa de táxi aéreo, informou que há a possibilidade de ter sido um drone que tenha causado esse incidente aí. Inclusive, se puder colocar na tela novamente, Matheus, a imagem, a gente vê o momento aí na foto, a imagem que o Corpo de Bombeiros carrega uma pessoa, né, imagino que o coronel do Corpo de Bombeiro carrega uma peça. Se puder colocar, por gentileza, a imagem na tela, do helicóptero aí nesse momento, eles carregam, levando as peças para a perícia, justamente para investigar o que aconteceu e trazer a informação exata. A gente está diretamente em contato com o Corpo de Bombeiros, a gente trouxe a tenente mais cedo, a gente está em contato com a Defesa Civil para trazer as informações e também a equipe do Antagonista entrou em contato com a empresa de táxi aéreo, exatamente no momento aí que essa peça do helicóptero é carregada, é levada aí para apuração. Então, a gente está apurando aqui junto aos principais envolvidos nesse acidente, a empresa de transporte aéreo, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Civil também, para tentar levantar os nomes para vocês e trazer aqui essa informação em primeiríssima mão, aqui junto ao Antagonista. Então, não esquece, a gente está aqui apurando ao vivo, em tempo real para você. A gente faz assim, um jornalismo ao vivo, um jornalismo dinâmico, trazendo as notícias, obviamente, em primeira mão para você, como é bem o perfil do Antagonista. Então é isso, pessoal. Para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. O nosso Papo Antagonista de hoje é especial porque a gente está trazendo uma cobertura mais cedo. Nós começamos essa transmissão mais cedo por conta da queda dessa aeronave, desse helicóptero em São Paulo, trazendo essas informações para vocês. Queda do helicóptero que causou 4 vítimas fatais, 4 homens que saíram do Guarujá e iam para o Campo de Marte após um almoço. Os destroços dessa aeronave estão sendo retirados neste momento pela equipe do Corpo de Bombeiros. O Papo Antagonista, nossa equipe do Antagonista, está com uma equipe no local, nosso repórter José Brito está no local acompanhando todos os desdobramentos desse assunto. A gente vai seguir nessa toada, daqui a pouco a gente vai falar também de outras informações importantes no cenário econômico, principalmente, porque teve informação que chegou ao longo da tarde de hoje sobre arcabouço fiscal. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, entregou esse arcabouço fiscal. A Júlia Schiafarini, nossa repórter que estava lá, daqui a pouco está chegando, porque sexta-feira, vocês já sabem, é dia de papo com elas. A Júlia estava apurando essa informação e já ela vai estar aqui de volta para falar então mais sobre isso. Enquanto isso, a gente mantém nesse assunto aqui, falando sobre a queda desse helicóptero. Oi, Cris. Uma informação aqui, José Brito acabou de trazer uma informação
primeiríssima mão para você que está acompanhando aí esse papo com elas, com essa informação do acidente. Foi confirmado pela empresa o nome do piloto, é o piloto João Intorni Neto, de Resende, no Rio de Janeiro. Acabou de ser confirmado, aí o Brito trouxe a informação. Passageiros, não tenho a lista aqui, os primeiros nomes estão certos. Tem até o perfil dele, ele realmente... No perfil dele do Instagram, se puder jogar na tela, Matheus, por gentileza. No perfil dele do Instagram consta que ele, de fato, é piloto de helicóptero do Rio de Janeiro e São Paulo. Se puder jogar na tela, por gentileza. Piloto João Intorni Neto, ele está aí, possivelmente, é o piloto da aeronave, o primeiro confirmado aí entre as vítimas. Tá aí, olha só, a informação, então, confirmada pelo José Brito, já oficial, então, o nome do piloto que estava nesse helicóptero, essa informação foi confirmada pela empresa que fazia o táxi aéreo, né, do nome desse piloto, então, que estava a bordo desse helicóptero. As informações estão chegando a todo momento, é claro que a gente está tomando vários cuidados aqui em relação a isso, porque as famílias das vítimas, elas precisam ser primeiramente informadas para depois que os veículos de comunicação informem os nomes dessas vítimas. Pessoal, outra informação importante que a gente já trouxe aqui para vocês é sobre essas buscas, né? Todo esse trabalho que está sendo feito pela equipe do Corpo de Bombeiros. A gente tem, inclusive, uma das testemunhas, certo? A gente tem uma das testemunhas que conversou com o José Brito, um senhor que estava lá nas proximidades, e ele disse o que aconteceu, como ele viu a queda dessa aeronave. Provavelmente ele deve prestar esclarecimentos à Polícia Civil, porque é uma das testemunhas desse acidente. Será que a gente tem aí no ponto já essa entrevista? Então pronto, a gente vai soltar essa entrevista agora de uma das testemunhas que foi ouvida pelo nosso repórter José Brito. Quando eu vi eles caindo, eu pensei, realmente não vai ter chance de ninguém continuar vivo, na minha opinião. Ali na hora o senhor encostou aqui, viu a movimentação dos bombeiros, como é que foi Na realidade eu liguei para a polícia, né, e saí procurando onde que tinha caído. Quando eu cheguei aqui, já tinha uma movimentação dos veículos, que procurando onde é que estava a aeronave, né. Aí eu cheguei aqui, começou a encostar um monte de polícia no zero. Na sua ligação para a polícia, para o bombeiro, o que o senhor relatou? Eles me perguntaram onde que era que tinha caído o helicóptero. Eu falei, não sei, eu estava parado na Avenida Rude, eu não sei onde ele caiu, sei que é próximo daqui. Não sabia precisar onde, né? Pessoal, para você que está chegando agora, esse é o nosso jeito de fazer jornalismo, trazendo para vocês informação em cima do lance. Hoje, o Papo Antagonista está trazendo uma cobertura especial sobre a queda desse helicóptero que vitimou 4 pessoas em São Paulo, no bairro da Barra Funda. A gente vai debater esse assunto ainda aqui no nosso programa, mas a gente precisa girar com outras notícias importantes que aconteceram nessa sexta-feira. E vocês sabem que sexta-feira é dia de papo com elas, a gente conversa aqui sobre os principais assuntos do dia, numa análise das meninas que compõem o papo com elas aqui, que fazem parte do nosso time, da nossa redação. Hoje já está aqui comigo, para você que está nos acompanhando, a Kis Vasconcelos, que é nossa apresentadora, âncora do Meio-Dia em Brasília, e agora se junta ao nosso time. Deixa eu virar para outra câmera aqui. Júlia Schiaffarini. Júlia, pode chegar mais, afasta mais um pouquinho o banco para cá, para todo mundo te ver. Hoje eu estou em outro lugar, tenho que me readaptar aqui à posição. Isso, hoje a gente veio no improviso aqui para trazer para vocês todas as informações, porque foi um dia de plantão importante, trazendo os detalhes dessa queda dessa aeronave, desse helicóptero que vitimou 4 pessoas em São Paulo, né? Os destroços ainda estão sendo retirados ali pela equipe do Corpo de Bombeiros, e as vítimas já foram identificadas. Daqui a pouco, se oficialmente a equipe do Corpo de Bombeiros trouxer esses nomes, a gente vai divulgar aqui para vocês, mas há um cuidado especial em relação a isso, a gente já disse. A Polícia Civil deve abrir um inquérito nas próximas horas já para apurar as causas desse acidente, da queda desse helicóptero que vitimou 4 pessoas, 4 homens que estavam saindo do Guarujá e indo para o Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, e a aeronave acabou caindo, então, no bairro da Barra Funda. A gente vai trazer outros destaques também dessa sexta-feira, porque a Júlia Schiaffarini estava acompanhando um assunto importante. A Haddad apresentou, pessoal, um novo arcabouço fiscal. Essa apuração, inclusive, a Júlia estava acompanhando,
e vai trazer os detalhes para a gente. Ela estava nessa entrevista coletiva que aconteceu, foi isso, Júlia? Não teve entrevista. Saiu todo mundo sem querer falar com a imprensa. A última coisa que eles queriam hoje era entrevista. Então vamos lá, Júlia, conta para a gente o que foi que aconteceu. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, trouxe esse arcabouço fiscal, entregou esse arcabouço fiscal para o Lula, mas essa proposta ainda segue mantida em sigilo, é isso? Então, o que é que tem? A gente tem essa expectativa em relação a essa nova proposta de arcabouço que vai substituir o teto fiscal, que é o teto tão combatido pelo presidente Lula. Desde a campanha, na verdade, ele vem se opondo a esse teto fiscal. O teto fiscal é o que impõe limite para os gastos. E o que a gente teve hoje? A gente teve uma reunião de Lula com os ministros da equipe econômica, o presidente Lula, a ministra Esther Dweck, a Simone Tebet. A gente teve também Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e Geraldo Alckmin, vice-presidente. Eles participaram de uma reunião no Palácio do Planalto. Então, o que a gente conseguiu levantar dessa reunião, que, na verdade, a gente ainda está nesse movimento de saber o que aconteceu? Foi uma reunião onde foram apresentadas propostas ao presidente Lula. O presidente, como eu disse, ele é resistente a uma proposta de teto fiscal, então foram levantadas propostas a partir de uma espécie de minuta, vou usar esse termo, do projeto que foi elaborado pela Casa Civil. Vale a gente dar uma rememorada que nas duas últimas semanas, mas na última semana, o ministro Fernando Haddad, ele fez um verdadeiro périplo pela esplanada, entregando e conversando com ministros da área econômica esse modelo de proposta para que toda reunião de hoje ela pudesse ocorrer da forma mais coesa possível. Ou seja, Fernando Haddad queria que a proposta que chegasse, as propostas, as alternativas que chegassem para Lula, elas tivessem sido muito bem amarradas, muito bem conversadas com a equipe econômica, justamente para evitar que o assunto se prolongasse para além de março. Teve uma entrevista em que Haddad falou sobre isso logo no iniciozinho do mês, e ele disse que queria que esse documento chegasse ao Congresso antes do final do mês de março, ou seja, uma corrida contra o tempo, na verdade, que o governo está tendo. Principalmente por quê? Porque o presidente é resistente a esse arcabouço. Então, o presidente Lula tem dito, eu quero um arcabouço, mas que eu consiga fazer programas sociais, eu consiga investir em saúde, consiga investir em educação nos programas do governo, nos moldes dos programas do governo. Então, esse impasse ainda está em discussão, ao que tudo indica, esse assunto vai se estender até a semana que vem, possivelmente antes da viagem. Lula viaja no dia 26, se eu não me engano, para a China. Então, é possível que antes da viagem a gente já tenha um saldo e, enfim, uma aprovação ou uma reprovação, não sei, mas algum saldo. De todo jeito, a gente continua apurando aqui. Certo, Júlia. É importante essa informação que a Júlia traz para vocês, pessoal, sobre essa expectativa muito grande, né? Todo o mercado também está nessa expectativa muito grande sobre esse arcabouço fiscal, que é a nova âncora fiscal para o governo. Vamos chamar o Rodrigo Oliveira, que está com a gente também hoje no Papo com Elas, especial, e vai trazer uma análise sobre essa informação, né? Havia, Rodrigo, uma expectativa grande, o Rodrigo está a postos aí também, vai bater um papo com a gente. Rodrigo, havia uma expectativa grande para esse texto ser divulgado, o texto não foi divulgado, é mantido a sigilo, 7 chaves ali pelo governo. Fato é que o mercado quer muito saber, de fato, o que vem nesse texto do arcabouço fiscal que vai ser apresentado por Lula, que foi preparado por Fernando Haddad e toda a equipe de outros ministros também que compuseram esse texto para esse arcabouço fiscal, né, Rodrigo? Boa noite, bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, Kenzo, boa noite, Júlia, boa noite, Kiss, boa noite ao pessoal que está acompanhando a gente pela internet. É assim, para mim é até difícil comentar isso, porque é uma coisa que a gente vem se arrastando já há algum tempo. O Haddad está há algumas semanas dizendo que está pronto, né? Ah, não, está pronto o projeto. Ah, está pronto, a gente sexta-feira vai discutir com não sei quem. Aí na outra, ficou quase aqueles 72 horas, né? A cada 72 horas vai ter o arcabouço, que alguns já estão chamando de calabouço, né? O que a Júlia falou aí faz algum sentido, porque qual é a dificuldade agora, né? Hoje foi esse dia dessa apresentação desse PowerPoint do nosso querido Fernando Haddad para o presidente Lula. Ele já tinha passado pelos outros ministérios, inclusive quando ele foi perguntado, né, você apresentou isso para o Alckmin, qual foi a reação dele? Ele sorriu, né? Essa foi a reação do Alckmin
ao arcabouço fiscal. E aí, na verdade, o que aconteceu hoje é essa apresentação aí desse PowerPoint para o Lula dizer o que ele acha ou não do arcabouço fiscal, mas eu posso antecipar aqui para vocês que é um pouco disso que a Júlia falou. O Lula quer um arcabouço fiscal, um teto de gastos, um novo teto de gastos, que não controle gastos. É simples. E aí ele vai fazer toda essa ginástica retórica e intelectual para tentar dizer que não, investimento não é gasto, saúde não é gasto, educação não é gasto. É aquilo que eu sempre falo, né? Eu posso chamar aqui em casa a mensalidade escolar da minha filha de investimento. Continua sendo uma despesa. Não muda nada. Tem que sair do meu bolso e ir parar lá na escola. E o que está acontecendo, que é o problema, e por isso o mercado financeiro e o setor produtivo como um todo fica preocupado, é porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O governo não gera riqueza nenhuma, ele não gera receita nenhuma. O Estado, ele só consegue recurso tirando do seu bolso, né? De você que planta, produz alguma coisa e gera alguma riqueza. Então, tudo que tem sido apresentado até agora, hoje, inclusive, no começo da tarde, a Secretaria de Política Econômica apresentou ali um cenário macro, meio do metaverso também, dessa equipe econômica do governo Lula, e tudo que tem sido apresentado é no sentido de aumentar a tributação. E, por enquanto, tudo que a gente espera é que tenha algum controle de gastos, né? Porque é isso que vai fazer o equilíbrio. Hoje, a expectativa, inclusive, do governo, são 100 bilhões de reais de déficit primário até o final deste ano. Então, assim, não é algo trivial e não é verdade que isso é uma herança do governo passado. A herança do governo passado era um déficit de 70, que a PEC, que virou a PEC da gastança, acabou ampliando para 200, e agora a gente está tentando, por meio de mais impostos, mais tributação, tirando mais dinheiro da população, tentar pagar esse tipo de despesa. Então, enquanto isso, né, servidores vão receber aumento e outras benesses mais que o governo está buscando aí na área de gastos. Então, controle de despesas é o que o setor produtivo espera ver, mas tem pouquíssima esperança. E aí isso está sendo utilizado, sem querer me estender muito aqui, isso aqui está sendo utilizado para sair na segunda-feira ou terça-feira como uma forma de pressionar o Banco Central a baixar os juros, né? Que também é um outro devaneio desse governo que tem se atrapalhado economicamente desde que começou. E, Rodrigo, eu estou acompanhando aqui, o pessoal do nosso chat tem falado bastante sobre essa questão do arcabouço fiscal, muita gente tem questionado isso, né, dessa falta desse posicionamento do governo, importante esses pontos aqui. Inclusive, teve uma pessoa que falou que eu acho que esse arcabouço saiu de dentro de um armário, igual o Rodrigo, o cabelo do Rodrigo está assanhado aí, o pessoal está falando aqui, Rodrigo. Pô, já tem pouco, rapaz, já tem pouco, o pessoal está me avacalhando. A correria aí, conta aí pro pessoal. E eu quero agradecer aqui muito a audiência e a participação de vocês, Oscarino, a Regina, a Miriam, a Sandra Helena, que estava sem assistir a gente, disse que retornou aqui para assistir a gente no nosso Papo Antagonista. Sandra, muito bem-vinda. Sandra Helena, seja muito bem-vinda, volte sempre, convida suas amigas, seus amigos para participar com a gente desse nosso papo franco, direto, com informação direta e análise refinada do nosso time. Rodrigo, quero te ouvir ainda sobre um outro assunto também que a gente trouxe hoje, que tem repercutido bastante, sobre a questão da decisão de elevar a mistura do biodiesel no diesel, né? Essa decisão ela foi tomada hoje pelo Conselho Nacional de Política Energética e comunicada pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. A gente separou um trecho da entrevista de Alexandre Silveira no momento em que ele saiu e falou ali com os jornalistas sobre essa decisão, então, do aumento do biodiesel no diesel. Vamos ver. Hoje, com relação ao biodiesel, todos sabem que o biodiesel chegou a ser 13% no passado, voltou para 10%, já era para estar em 15%, conforme estava aprovado, mas nós
fizemos estudos técnicos profundos para evitar que tivesse um impacto econômico muito grave no preço do diesel e, portanto, chegamos à conclusão que um número mais coerente, que não impacta praticamente nada, é 1 centavo a cada 1% do aumento da sua composição, hoje apenas 1 centavo. Então, nós definimos que o biodiesel passa na sua composição a ser o B12 a partir de agora, B13 ano que vem a partir de 12%. 12% a partir de abril, né? Abril, a partir de abril. B13 em 2024, B14 em 2025 e B15 em 2016, sem prejuízo do CNPE a qualquer momento poder revisitar esses números. Portanto, o estudo tinha que ser muito criterioso, eu demorei 60 dias ouvindo técnicos, ouvindo todo mundo, para que a gente chegasse ao menor impacto econômico possível. Está aí, então, o ministro Alexandre Silveira falando, então, na saída com jornalistas. A Júlia Schiaffarini estava lá nessa saída. Hoje a Júlia saiu de uma ponta, foi para outra, voltou para cá e está aqui agora batendo um papo com vocês, no nosso papo com elas. Júlia, e quanto que, de fato, isso vai onerar, né? A gente viu ali o ministro explicando que essa oneração, a ideia é que ela seja, que ela aconteça de forma gradativa, né? Por ano, ou seja, esse ano aumenta um pouco, vai de 10 para 12, no ano de 2024 vai de 12 para 13, depois de 2025 de 13 para 14, 2026 de 14 para 15. Ela seja de forma gradativa, né? Mas na bomba, o quanto que isso deve onerar para as pessoas que abastecem com óleo diesel? Tá, eu só vou dar uma explicada aí, Rodrigo pode até me ajudar também, porque é um assunto, acaba que é um assunto super técnico, e assim, só para entender o que é esse percentual. Percentual de biodiesel na mistura do diesel, um determinado tipo de diesel. Então, o que acontece? Esse percentual, havia uma projeção, se eu não me engano, posso estar errada, podem me corrigir se eu estiver errada, na gestão Temer, de que ele chegasse até 15%. Durante a gestão Bolsonaro, houve uma redução desse percentual, ou seja, o percentual do biodiesel no diesel reduziu para 10%, que é o percentual que a gente tem hoje. E o setor, ele vinha pleiteando esse aumento. Eles queriam que chegasse ao cronograma inicial, que seria chegar aos 15% de percentual da mistura. O que acontece? Era um pleito do setor, era um setor simpático a Lula, então era um setor que estava fazendo muita pressão, e eles conseguiram hoje, na reunião do comitê, que esse percentual tivesse novamente um aumento. Não foi até os 13, eles queriam chegar aos 13, 14 ou 15 mesmo, que seria o ideal, não foi. Então, esse percentual vai ser aumentado gradativamente. O primeiro aumento vai ser de 10% para 12%, né? Perdão, para 12%. E, segundo o ministro, isso vai significar um aumento de cerca de 1 centavo. Então, a cada percentual aumentaria 1 centavo. Isso significa que, saindo de 10 para 12, é possível que tenha um aumento, a estimativa do Ministério é que tenha um aumento de 2 centavos o diesel. E aí, esse primeiro aumento de percentual viria agora em abril, e aí o próximo viria, no caso, de 12% para 13% no ano que vem, e gradativamente percentual ano a ano. Não sei se eu consegui explicar direito, assim, porque acaba sendo um assunto muito técnico, a gente só vê quando sai o resultado na bomba, não é? Sim. Então, assim, o que a gente tem de fato é que a cada percentual, segundo o cálculo do Ministério de Minas e Energia, aumentaria cerca de 1 centavo o valor do diesel. E aí, novamente, esse é um pleito que era do setor, mas o ministro ele reforçou que nada impede que em algum momento essa política seja revista. Ele fez questão de frisar isso, eu participei da coletiva hoje de manhã, ele fez questão de frisar isso em mais de uma ocasião. Então, é mais ou menos esse o cenário que eu tenho hoje. Favorece o setor do biodiesel, que era um setor que estava reivindicando isso, atende, deve ter um custo, sim, na bomba, e tudo isso ainda vai ter que ser validado, se eu não me engano, não é por MP, eu acho que é por portaria. Eu vou checar aqui e já te digo. Joia, tá Mas certo. É isso, vai ter a validação ainda. Rodrigo, quero te ouvir sobre esse assunto do biodiesel, então, em relação ao diesel. Olha, isso é aquilo que a Júlia falou, de agradar aí o pessoal que apoiou a campanha, mas é aquilo, né? Se você tem um carro a diesel, se você é um caminhoneiro, né, que roda a diesel,
vai sentir, né? Começa aí com esses talvez 2 centavos, né? Cerca de 2 centavos, a partir do mês que vem por litro. Lembrando que como você aumenta a carga de biodiesel que esse motor vai queimar, o consumo aumenta também. Então, na prática, isso vai ser mais do que 2 centavos, mesmo que seja 2 centavos na bomba. E aí, a cada ano, você já tem contratado aí mais 1 centavo por litro de diesel na bomba. Se faz bem ou mal para o motor, me lembra um pouco daquela discussão antiga que a gente tinha sobre álcool na gasolina, né? Quando eu era mais novo, talvez faça muito tempo para alguns, mas você começava ali com 15% de álcool na gasolina, isso foi aumentando, hoje está 25%, e aí o carro virou flex, né? Porque, na verdade, ele teria que virar flex ou não ia aguentar esse tanto de álcool, né? Talvez a gente vá começar também uma tecnologia aí de caminhão flex, né? Com esse biodiesel subindo, mas isso impacta. Uma coisa que eu não acredito muito nesse governo, pelo menos das últimas vezes o que eu tenho visto, é essa frase de que fizemos estudos profundos. Isso, para mim, é inexistente, até porque ninguém faz estudo profundo em 2 meses, né? Então, assim, tem impactos na cadeia produtiva, isso vai impactar o preço da soja, que já é impactado pela demanda chinesa. Então, a gente deve ter aí algumas outras coisas pressionando a inflação também em função disso, né? Lembrando que a gente acabou de ter também o aumento do combustível aí na gasolina e pouquinho no álcool, com a reoneração do PIS/COFINS. Então, de novo, né? E aí tudo isso vai parar lá segundo alguns, naquele calabouço fiscal lá, né? Por isso é tão importante. A gente precisa equilibrar essas contas para saber quanto de juros a gente pode ter, quanto de inflação a gente vai topar para as coisas começarem a andar nesse país de alguma forma mais responsável, né? Então, parece que é uma coisa só para um setor, mas as coisas na economia normalmente estão interligadas, né? Elas tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como diria aí o pessoal do Oscar. Sim, é uma cadeia, né? Que é como um efeito dominó mesmo, né, Rodrigo? É importante a gente lembrar isso, que acontece em cadeia e às vezes vai escalonando de uma forma exponencial. Rodrigo, quero que você continue aqui com a gente no nosso Papo com Elas hoje. Você vai falar de mais um assunto relacionado à área da economia, por conta dos bancos públicos, né, que suspenderam também o consignado para os aposentados do INSS hoje, nessa sexta-feira, mas eu quero trazer para vocês agora, pessoal, quero agradecer muito a audiência de vocês aqui no nosso chat, quero falar com a Maria José Zidan, que está perguntando aqui, cadê a revista Cruzoé? Maria José, daqui a pouco a gente vai trazer a capa da revista Cruzoé. Hoje a capa é da Vanessa Lipelt e do Wilson Lima. A gente vai trazer para vocês daqui a pouquinho essa capa aqui no nosso programa de sexta-feira. Toda sexta-feira a gente traz essa capa para que vocês já tenham mais ou menos um spoiler do que vem na nossa revista. E a gente vai falar também de outros assuntos que estão na revista dessa semana, com algumas apurações da Júlia também, o Rodrigo também sempre escreve alguns artigos, escreve alguns pontos importantes na nossa revista, na revista Cruzoé. Quero agradecer muito o Oscarino, a Márcia, o Moisés, todo mundo que está participando aqui no chat com a gente. Já deixa o nosso like aí, não se esquece de deixar o like, porque você engaja mais pessoas para participarem do nosso canal, para conhecerem o nosso canal. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Já deixa o like aí, porque hoje a gente está numa cobertura extensa por aqui. Rodrigo, quero muito te ouvir sobre essa situação da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil também, que suspenderam os empréstimos consignados para os aposentados do INSS. Vamos lembrar que ontem os bancos públicos divulgaram uma nota informando isso, né, de que estavam suspendendo o crédito consignado para os aposentados do INSS por conta da redução dos juros na linha de crédito, né? Essa redução aconteceu, foi divulgada ali pelo governo, houve uma redução de 2,14% para 1,70% ao mês. Com isso, os bancos públicos justificaram que deixariam de fazer esse crédito consignado. Em efeito cascata, como a gente falou agora há pouco, a economia traz sempre esse efeito cascata, esse efeito dominó.
Hoje veio o anúncio oficial dos bancos públicos. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil também suspenderam o crédito consignado para os aposentados do INSS. E a repercussão disso tudo vai ser grande ainda pelos próximos dias, não é isso, Rodrigo? É isso. Isso é de novo. Hoje de manhã eu contava uma historinha lá no Morning Call, que é uma lenda, né? Que é a história da cama de Procrustes, né? Diz que esse Procrustes era um cara aí de uma lenda muito antiga, e ele tinha uma cama que era a cama perfeita, né? Ele mandou montar a cama perfeita, era do tamanho dele, largura ótima, etc e tal, e de vez em quando ele convidava alguém para dormir naquela cama. Se a pessoa fosse maior que a cama, ele cortava os pés e a cabeça, e se fosse menor, ele esticava até que elas ficassem do tamanho exato da cama. E é mais ou menos isso que o governo tentou fazer com essa ideia esdrúxula, ultrapassada e completamente absurda de mudar o teto de juros lá para o consignado do INSS, sob a desculpa de que estava muito alto, né? Então, de 2,14 para 1,70, a gente vai baixar e pronto. E aí esqueceu de combinar com o mundo real, né? Isso talvez funcione aí no metaverso do Conselho de Previdência Social e do ministro da Previdência, que foi quem sugeriu essa ideia brilhante, que também deve ter tido estudos profundos, né, para entender o impacto disso. E aí a gente tinha uma dúvida, eu conversava com algumas pessoas, logo que isso saiu no começo da semana, se os bancos públicos, era óbvio que os bancos particulares iam simplesmente parar de oferecer crédito, né? Você tenta ajudar, você está dizendo que está ajudando os aposentados e, de repente, você deixa eles sem crédito nenhum. Então, quem tinha programado aí um empréstimo para pagar alguma conta ou para rolar alguma dívida, vai ter um probleminha aí durante essa semana, pelo menos, né? E aí parece que também não combinaram muito com o Ministério da Fazenda, que ficou meio chateado, e os bancos públicos não toparam fazer esse empréstimo a custo menor, né? E aí o que acontece? Você trava toda a cadeia. E o óbvio disso, né? O óbvio ululante seria o seguinte: olha, se você produz algo que o preço de custo é 10 e você vende por 20 e o governo chega para você e fala, olha, é muito lucro que você está tendo, então agora você só pode vender a 12. Você fala, olha, quer saber? Eu não vou me dar o trabalho de produzir isso para ganhar só 2. E foi mais ou menos isso que aconteceu com os bancos. Eles têm um cálculo lá de inadimplência, tipo de credor, etc. e tal, de devedor, que eles vão, né, emprestar esse dinheiro. E aí, quando você faz esse cálculo, tem uma taxa mínima de juro que eles podem cobrar para manter alguma diligência, né, manter alguma saúde financeira no negócio deles. Quando baixou para 1,70, acabou que não fazia mais sentido emprestar dinheiro a esse custo, porque o custo de captação está alto em função dos juros que estão altos, e todo mundo sabe que estão altos. Então, normalmente, onde o banco ganha dinheiro quanto ele empresta, quanto ele paga para você pelo seu dinheiro, né? Quando você coloca o seu dinheiro lá no CDB, ele te paga um juro. E aí ele pega esse juro e faz uma diferença para emprestar para alguém, já calculando aí que alguns não vão pagar, alguns a gente vai ter problema de inadimplência, etc. e tal. E aí, quando fez esse cálculo, o 1,70 não fechava. Eu imagino que, obviamente, também teve estudos profundos que não mostraram que essa matemática aí não encontrava nenhum parâmetro no mundo real, né? Uma outra coisa que é importante, o fato da Caixa... O Wilson... E aí, Rodrigo? De repente aparece o Wilson aqui. O Wilson derrubou o Kenzo aí. Diretamente do náufrago para a sua tela. Deixa eu só falar uma coisinha. É importante esse lance dos bancos públicos terem interrompido essa linha de crédito, porque também acaba com uma narrativa que provavelmente sairia logo em seguida, que seria a sabotagem, né? Os bancos particulares estão sabotando o governo gosta muito desse tipo de coisa, e na verdade agora, como os bancos públicos não toparam também, não dá nem para dizer que foram os malvadões lá da Faria Lima que não queriam que o povo tivesse acesso a crédito barato.
Rodrigo, muitíssimo obrigado pela análise aqui no nosso Papo com Elas hoje, especial aqui que a gente começou mais cedo, trazendo informações para vocês sobre a queda desse helicóptero em São Paulo. Nós já falamos desse assunto, falamos também do arcabouço fiscal que foi entregue por Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para o presidente Lula. O texto ainda segue guardado sob 7 chaves ali pelo governo, segue em sigilo. A Júlia Schiafarini trouxe essa apuração para a gente, inclusive. A gente falou agora há pouco também sobre a situação do biodiesel, né, que aumentou o volume de biodiesel no óleo diesel, e isso vai onerar um pouco também o valor do óleo diesel na bomba, de acordo com a apuração que a Júlia Schiafarini fez uma conta ali também e apurou essa informação. O governo informou isso, que esse acréscimo será de aproximadamente 1 centavo no litro. A gente vai conferir, é claro, quando isso chegar na bomba de combustível. E agora falamos também sobre a situação dos bancos públicos, Caixa Econômica Federal e também o Banco do Brasil, que suspenderam crédito consignado para os aposentados do INSS, sendo que essa semana já teve na esteira também a suspensão do crédito consignado para os aposentados por parte dos bancos privados por conta da redução da taxa de juros ali dos créditos consignados. Rodrigo, obrigado pela participação. Eu abro alas agora para ele, o Wilson Lima, que vai trazer apuração para a gente. O Wilson, que é capa da revista Cruzoé, ele e a Vanessa Lipelt vão trazer a capa da revista Cruzoé. Vamos colocar a capa aí na tela para o pessoal de casa, para o pessoal acompanhar. Está aí, ó, A Volta da Mamata. Essa é a capa da revista Cruzoé. Essa é uma reportagem do Wilson Lima e da Vanessa Lipelt. Wilson, é todo teu. Enfim, boa noite para você. Enfim, desculpa eu estar com a cabeça um pouco baixa, porque nesse momento eu recebi um documento importantíssimo que daqui a pouco eu falo sobre ele. Estou lendo aqui ainda, digerindo aqui as informações. Seguinte, na Cruzoé dessa semana, nós falamos aí sobre a volta da mamata, né? Afinal de contas, né? Agora com o novo governo do PT, voltou-se a velha forma de fazer política, né? Com a distribuição de cargos, emendas e benesses, né? Para parlamentares em troca de apoio no Congresso Nacional, né? Então, nós, enfim, contamos aqui nessa matéria que existem pelo menos aproximadamente 10 mil cargos, né, ainda a serem distribuídos, e que existe uma distensão na base aliada do governo por esses cargos, né? Então, mostramos todo esse imbróglio, né, Kenzo? Porque, afinal de contas, né, quem tem cargo consegue ter voto, ou não, né? Parafraseando o nosso grande Kleber Machado, o governo tem cargo? Sim. Ele vai conseguir voto? Não sei, né? Então, isso é um imbróglio que nós contamos nessa capa. Uma capa bem interessante, matéria, inclusive, com a Vanessa Lipelt. Nós falamos ainda, inclusive, com um especialista, que ele mostra essa trajetória, né? Como o governo PT, em 2015, sai de um universo de 25%. Isso é interessante, Kenzo. 25% da máquina em 2015 dos cargos comissionados era formado por petistas. Ou seja, a cada 4 comissionados, 1 era afiliado ao PT. Então, nesse início de governo, me parece que o governo adota a mesma estratégia, né? E pelo menos no segundo escalão, eu tenho aqui vários nomes, né? Você tem aí desde ex-deputados federais que não conseguiram se eleger, como Elias Vaz, como Marcelo Freixo, né? Passando até pela esposa de um ministro, né, que é a Ana Estela Haddad, e também ex-governadores como a Isolda Sela. Obrigado, Júlia. Deu uma travada aqui na língua. Que foi ex-governadora do Ceará, não conseguia, enfim, ela fez um acordo com o Camilo Santana para poder assumir a Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Enfim, fazendo a propaganda, a capa é bem boa, acho que a matéria é bem interessante, modéstia à parte, com a edição do nosso Carlos Greve, dando aquele toque maravilhoso, e não é a única matéria boa, tá, gente? Acho que a edição dessa semana tá bem interessante, né? Tem uma matéria do Guilherme Mendes e do Caio Matos fazendo um apanhado sobre os ataques lá no Rio Grande do Norte, né? Enfim, essa tragédia que acompanhamos essa semana. E temos artigos maravilhosos, né? Como o do Rui Goiaba, né? Nosso escritor maravilhoso. Enfim, a edição tá bem boa, assim. Então, se vocês puderem, por favor, confiram que essa é mais uma edição especialíssima para você nessa sexta-feira
Que dia hoje? 14 ou 21, gente? Já... 17. 17, perdeu, Wilson. Gente, 17. Gente, eu tô... Entrei numa Matrix, tô saindo agora. 17 de... Ainda não sextou. Março. Ainda não... Não, e uma ainda fonte... não. Não, e uma fonte me tem a cara de pau, o Kenzo. Como ela acompanha o papo, deixa eu só contar isso aqui, porque a pessoa vai ouvir ao vivo, né? Aí a pessoa me manda a seguinte mensagem. E aí, cansado da semana? Te prepara, não sextou, tenho informações. Brincadeira, né? Diz que antagonistas não sextam. Tamo aí, vamos trazer já essa apuração que o Wilson Lima tá terminando, finalizando aqui pra gente. Ele vai dar um spoiler pra gente, daqui a pouco você, claro, vai ter a reportagem completa no nosso site. Inclusive, essa semana teve essa questão da CPI do MST, né, que chegou a um número de assinaturas ali para abertura dessa CPI no Congresso Nacional do MST, para investigar essas questões do MST. O pessoal do site, inclusive, tem falado, o pessoal do chat, aliás, tem falado bastante sobre isso, e no meio-dia em Brasília você trouxe uma informação, uma entrevista importante aqui, não foi? Sim. Aqui no Antagonista, assim, é ao vivo, a gente, enquanto faz a notícia, a gente transmite para vocês, é tudo em tempo real, viu? Isso que é um jornalismo, de fato, em primeira mão. Hoje, essa semana, inclusive, ontem, nós trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado Tenente Coronel Zucco para comentar a instalação. Na verdade, ele conseguiu o número mínimo de assinaturas para a instalação da CPI do MST. Inclusive, foi num tempo recorde. Ele conseguiu esse número em apenas um dia. Eles se uniram aí, haviam 2 ou 3 requerimentos com a mesma finalidade. Os deputados decidiram se unir em torno do requerimento do deputado Tenente Coronel Zucco para a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito para investigar essas ações do movimento dos trabalhadores sem terra. E ontem, no meio-dia em Brasília, o Tenente Coronel Zucco participou do programa e ele falou que o principal foco das investigações dessa CPI vai ser quem são os financiadores desses movimentos aí do MST e também de outros, né? A gente tem visto, não é só o MST, outras iniciativas têm acontecido aí na Bahia e em todo o país. Há a previsão também de acontecer o Abril Vermelho no mês que vem. Então, toda essa situação tem gerado muito receio para os produtores de terra rural, para os fazendeiros. Então, o Zucco, obviamente, foi aí pioneiro, saiu em primeira mão aí, tentando colher assinaturas para essa CPI. Ele também pontuou que ele vai tentar apurar a inércia do governo no que diz respeito a essas invasões. O governo tem falado e tem trazido a informação de que são ações pontuais do MST, então por isso que ele não agiu ainda, mas há perspectiva de aumento dessas invasões em terras que a gente tem visto, inclusive terras produtivas. Um fato interessante também que o Tenente Coronel Zucco trouxe para a gente no meio-dia em Brasília é que ele avalia que esse movimento tem finalidade política e não agrária. E ele também pontuou que ele acha que essa atuação do MST tem sido para pressionar o governo a ceder cargos no INCRA. Ele avalia que o MST apoiou o Lula para a eleição e que o Lula não tem dado os cargos que o MST pediu para ele, especialmente no INCRA, e por isso eles têm feito esses atos aí de invasões de terras produtivas. Ele falou também que é um movimento com finalidade política e não agrária. Obrigado, Kiss, pela atualização para a gente aqui sobre esse cenário. Wilson, já passa a bola para você, porque tem informação que chegou agora há pouco, a fonte do Wilson trouxe essa informação e a gente já dá um spoilerzinho dessa apuração. Já está chegando ao fim o nosso papo com elas, mas informação aqui sempre tem prioridade. Conta, Wilson. A informação aqui é sempre em tempo real, tá? Seguinte, o documento chegou para a gente agora há pouco, o deputado Biratan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, apresentou uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, contra o governo Lula, contra agentes do governo Lula, tá? Pedindo investigação, para falar a verdade, após denúncias de que parlamentares estavam sendo cooptados a retirar os seus nomes da CPMI dos atos de 8 de janeiro, tá?
Eu estou checando com ele aqui que é uma representação pelo crime de corrupção ativa, né? Quando o agente público ele oferece uma vantagem indevida. E nessa representação ele cita vários episódios, inclusive uma informação que surgiu para a gente na semana retrasada de que alguns parlamentares receberam a oferta de 13 milhões em emendas parlamentares para retirar os seus respectivos nomes. Nesse contexto, ele cita que o líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães, que ele estaria abertamente dizendo que o pagamento de emendas e recursos extras será priorizado apenas para aqueles que não assinaram o pedido de CPMI. E também cita uma portaria do ministro Alexandre Padilha determinando algumas regras para que as emendas parlamentares sejam executadas lá pelo Palácio do Planalto. Nesse ano, é bom lembrar que houve uma mudança, né, da execução de algumas emendas parlamentares. Né? Algumas emendas estão concentradas no Palácio do Planalto e na esplanada dos ministérios. Né? Já tem gente dizendo que esse é um novo orçamento secreto. Né? Quer dizer, você saiu de um modelo que era executado diretamente pelos parlamentares, agora volta a ser executado pelo Poder Executivo, sem qualquer tipo de transparência, mas com indicação do deputado federal. Então, é isso, Kenzo. Representação contra integrantes do governo Lula na Procuradoria-Geral da República, pedido de investigação por ato de corrupção ativa. Wilson, aqui no nosso Papo com Elas, a gente trata todos esses assuntos, trata dos assuntos polêmicos, das notícias também, informações que aconteceram ao longo da semana, traz também, claro, os factuais, como a gente trouxe hoje sobre a queda dessa aeronave, desse helicóptero, e a gente traz as polêmicas também, porque está repercutindo muito nas redes sociais a expulsão de 2 integrantes do BBB, do Big Brother, né? O MC Guimê e também o Cara de Sapato, que faziam parte do Big Brother e foram expulsos ontem por conta dos comportamentos que eles tiveram na casa vigiada ali, então, nesse reality show. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito, inclusive, para investigar esse caso, tratando o caso como uma importunação sexual no reality show em rede nacional. Por que isso veio a público, pessoal? Por conta da polêmica que aconteceu desde a festa, né? A festa do líder ali do BBB aconteceu na noite da quarta-feira, e aí, nesse momento, o MC Guimê passa a mão ali repentinamente sobre o corpo de uma das integrantes, que foi convidada ali para participar, a mexicana Dânia Mendes. Ele passa a mão repentinamente no corpo dela, mesmo ela se afastando ali no vídeo, né? Isso ficou muito claro, inclusive, nessas imagens que foram transmitidas da festa do líder. Isso gerou uma ampla repercussão entre os internautas e gerou também uma acusação de assédio nas redes sociais, né? Na edição do programa de ontem, de quinta-feira, ele foi expulso, assim como ele também, outro integrante do BBB, o Cara de Sapato também, que forçou um beijo, manteve contato físico, inclusive, com Dânia, no momento em que ele tenta ali imobilizá-la e tentar dar um beijo ali, forçando a integrante do BBB a beijá-lo, né? Isso trouxe uma repercussão grande nas redes sociais, e esse assunto, é claro, no Papo com Elas de hoje, a gente não tem como não abordar esse assunto, porque a gente sempre dá essa voz aqui para todos os lados, e agora eu quero ouvir muito de vocês. Kiss, quero começar contigo, depois quero falar com a Júlia sobre essa situação, Kiss. Kenzo, para quem está acompanhando a gente no chat, eu sei que nesse momento as pessoas podem falar BBB no antagonista. Gente, não é o BBB em si, mas o fato que eu acho que vale a pena a gente falar. A gente está no Papo com Elas. Esse é um papo de mulheres aqui, então a gente tem que lançar luz sobre esses temas aí, porque, de fato, assédio sexual, importunação sexual, infelizmente, ainda é recorrente na vida das mulheres. A gente enfrenta isso ainda rotineiramente, diariamente, e é bom a gente ter conhecimento. Obviamente, é um reality show, a gente está aí acompanhando isso. Eu sei que tem as controvérsias em relação a quem gosta, quem não gosta. Eu, particularmente, não acompanho o Big Brother, então eu nem posso falar para vocês detalhes sobre o Big Brother, mas sobre assédio sexual e importunação sexual, infelizmente, a gente vive isso na pele diariamente. E aí, 2 dados interessantes que eu quero trazer para vocês. Primeiro, há uma diferença entre assédio sexual e importunação sexual. A importunação é a famosa mão boba. Ali no metrô, no ônibus, passou ali, passa a mão,
fingiu que não é com você, que foi sem querer. Isso é importunação sexual. E olha, esse tipo de atitude pode levar a uma prisão de 1 a 5 anos. Então, fica de olho aí. Quem está acompanhando, eu sei que o pessoal aqui do chat não está enquadrado nesse time de gente que faz esse tipo de coisa, mas se você tem um amigo que já fez isso e acha muito engraçado, saiba que ele pode ser preso, inclusive de 1 a 5 anos. E mais um dado relevante que eu quero trazer para vocês é: se a pessoa que comete a importunação sexual alegar que ela está alcoolizada, como é o caso aí que a gente acompanhou no meio de no Big Brother, que eles têm apontado, não, estava alcoolizado. Isso pode, inclusive, gerar um agravante aí. Se você pensa que você vai se livrar se falar que está bêbado, não, pelo contrário. Porque a justiça pode entender que, na verdade, você fez uso de substância para tomar coragem de cometer o ilícito, de ir lá e assediar ou importunar a mulher. Então, se você acha, não, eu estava bêbado ali, agi porque estava bêbado. Não. A justiça entende que, na verdade, você ingeriu a bebida alcoólica para tomar coragem de cometer o ilícito. Então, fica de olho. A gente fala aqui, enquanto mulher, é o papo com elas, é um papo de mulheres, e nada mais justo do que abordar esse tema aí para vocês. Júlia Schiafarini, quero te ouvir também sobre esse assunto. Oi, na verdade confesso que eu tô assistindo as cenas agora, à medida que vai passando. Eu não assisto Big Brother, na verdade eu não assisto nem televisão, eu só assisto jornais. E eu tô assistindo agora. Foi até tema de uma das conversas que eu tive com algumas amigas mais cedo, e elas estavam relatando. Eu lembro que a única coisa que eu consegui pensar na hora foi: imagina, se a pessoa faz isso em rede nacional, imagina o que é que não se faz quando não se está diante das câmeras, não é mesmo? Então, assim, eu acho que a Globo teve, sim, uma atitude correta em expulsar o participante, e que sirva de exemplo para que cada vez mais os senhores homens entendam que é preciso haver respeito, sabe? Às vezes as pessoas elas tomam por brincadeiras o que não é brincadeira. Então, eu tô vendo aqui, inclusive, essa cena que está passando foi até uma das que eu achei mais curiosa, porque, assim, pelo que eu entendi, ele é lutador. Cara de sapato, não é isso? Exatamente. Cara de sapato é lutador e resolveu usar um golpe para, como é que se diz, tentar pegar uma integrante do Big Brother em rede nacional. Muito bonito, para não dizer o contrário. Eu não acompanho também o Big Brother. Eu soube que ela saiu, não foi? Na verdade, eu não acompanho, né? Mas, assim, não é nem o fato do Big Brother em si, é uma situação, né? Exato! Sim. Isso porque a gente vive isso na pele. Infelizmente, no século XXI, a gente ainda vive assédio e importunação sexual. E quase que diariamente, assim, em tom de brincadeira, sabe? O problema é isso. Vem em tom de brincadeira, vem em tom de tipo, não, eu só estava tentando te beijar na boca, ou só estava tentando, mas não é legal, não é bacana. E isso causa um constrangimento, obviamente, pra gente, para nós mulheres. Gente, a gente já está chegando ao fim do Papo com Elas, do Papo Antagonista de hoje, especial dessa sexta-feira, mas o Wilson Oliveira não para de chegar notícia no celular desse homem. Conta pra gente, Wilson. Ele ficou tão emocionado que trocou até a planta, né? Chamou de Oliveira. É verdade. Wilson Lima, foi mal. Trocou até a planta. Vamos lá. Seguinte, gente, mais uma aqui. Obrigado pelas fontes, né? Quem tem fonte tem tudo, né? Isso. Olha só, essa aqui promete uma bela de uma polêmica. E deixa eu aproveitar, fazer a referência à nossa Júlia Schiafarino, porque ela fez uma entrevista maravilhosa nessa edição da revista Cruzoé com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Sim. Então ela fez, eu esqueci de fazer essa referência. Então, assim, vamos lá, vou cometer a justiça de citar essa entrevista que a Júlia fez, em que o Renato Casagrande ele fala fundamentalmente, né, Júlia, que é preciso que o PSB volte a ter o protagonismo, né? O PSB que passa por um processo de definhamento desde 2014, quando, né, morreu o Eduardo Campos. Pois bem, acaba de chegar para mim a seguinte informação, que o jurídico do PDT, que estuda aquela federação com o PSB, ingressou com uma consulta no Tribunal Superior Eleitoral. Para quê? Para que o TSE determine o seguinte: quando há uma federação, quando dois partidos se juntam, o deputado pode deixar o partido sem perder o mandato? Um deputado que faz parte de um consórcio de partidos, ele pode deixar essa federação sem perder o mandato?
Fiquei com a dúvida. Questionamento importante. Questionamento importantíssimo, porque é o seguinte, se o TSE liberar isso aqui, todos os deputados que fizeram parte de partidos que se federaram, eles podem simplesmente alegar justa causa, gente, estou indo embora para mudar de partido. Mas mudar de partido para um partido da federação ou para outro partido? Para outro partido fora da federação. E foi o PDT. O PDT. O PDT de Ciro e Cid Gomes que estão em briga, um vendo quem sai primeiro. Por isso que é legal conversar com gente inteligente. É isso. Olha o imbróglio, né? Então o PDT faz essa consulta sabendo se pode, se o deputado, ou enfim, se o deputado, perdão, se ele pode sair do partido com essa, se ele tem essa permissão, no momento em que o PSB tenta se federar com o PDT, e no momento em que integrantes do PDT falam o seguinte, olha, vamos federar, mas eu não quero a Tabata Amaral como candidata a prefeita de São Paulo. Então, olha o imbróglio desse negócio, entendeu? Então, assim, notícia quentinha, já com análise para você, o PDT acabou de apresentar uma consulta ao TSE, perguntando se deputados podem ser enquadrados no caso de infidelidade partidária, caso após uma federação entre dois partidos. É isso, Kenzo. Valeu, Wilson. Obrigado, Wilson Lima. Participou com a gente aqui hoje nessa edição especial do nosso Papo com Elas. Rodrigo Oliveira participou direto de São Paulo. Tá todo mundo rindo aqui porque eu troquei as árvores. Júlia Schiafarino, olha só como as semanas de convivência vão fazendo com que a gente vá pronunciando os nomes delas com uma beleza. Júlia Schiafarino, muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso Papo com Elas. Kis Vasconcelos, muitíssimo obrigado pela participação do Papo com Elas, e também, Kis, muito obrigado pela cobertura hoje ao longo da tarde, falando sobre essa tragédia, a queda desse helicóptero que vitimou 4 pessoas em São Paulo. É isso, pessoal. Esse é o nosso jeito de fazer jornalismo, trazendo para vocês informação em cima do lance. À medida que elas chegam aqui na nossa redação, você já recebe aí na palma da mão, porque muita gente assiste andando no carro, indo para o trabalho, voltando para casa, enfim. Esse é o nosso jeito de fazer jornalismo. Muitíssimo obrigado pela audiência. Olha, o QR Code está aí na tela para você baixar o nosso aplicativo, se inscreve no canal e não se esqueça também de já deixar o like aí para engajar mais pessoas, que mais pessoas conheçam esse produto aí que está na internet com informação de qualidade e análise refinada. Tchau, pessoal. O Papo Antagonista volta na segunda-feira, ao vivo, às 6 horas da tarde comigo. Valeu. Tchau, tchau.